Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni Eu sou a Thaís. e hoje nós estamos aqui com a presença da Camila, que aceitou a ser a nossa convidada do Alemanha 2 Podcast e também do nosso quadro lá no YouTube, Alemanha Zusammen. Se você não segue a gente e se você ainda não conhece nosso trabalho, é só você ir lá no Instagram, no podcast, em todas as plataformas e também no canal do YouTube. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da Camila, que aceitou ser a nossa convidada do mês de maio. E muito obrigado, Camila. E pode se apresentar então para a galera. Quem é a Camila? Eu que agradeço o convite. Quem que é a Camila? A Camila é a Camila. Eu tenho 27 anos, eu moro aqui na Alemanha atualmente, numa cidade pertinho de Munique, uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes. E acabei conhecendo o Giovanni e a Thaís no encontro de criadores de conteúdo em Munique. Desde então a gente vem trocando um papo aí sobre a vida, sobre cachorros, Sim. sobre perrengues na Alemanha. E atualmente eu também trabalho na Alemanha. Inicialmente eu vim junto com o meu esposo, meu marido, o Luiz. E hoje já encontrei um trabalho na minha área de formação aqui na Alemanha também. Muito bom. Vamos começar aqui a sessão questionário. Ai, Muitas meu coisas Deus. que queremos saber melhor sobre você, Camila. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero saber por que que você decidiu vir para a Alemanha? Se você já tinha vindo para a Alemanha antes ou como que essa decisão foi feita? Então, eu nunca tinha vindo para a Alemanha antes. Primeira vez que eu vim já foi para morar aqui, já foi uma mudança total na minha vida. O que aconteceu, na verdade, foi que o Luiz, meu marido, veio em 2019 para fazer um estágio e para fazer o TCC dele também, numa empresa onde ele já trabalhava no Brasil e a sede aqui na Alemanha. Então, ele veio, ficou 3 meses e quando ele voltou, ele falou assim: a gente tem que morar lá. Não tem outra opção. Porque a gente vem de uma cidade alemã no Brasil, a gente é de Blumenau, em Santa Catarina, então a gente sempre teve muito contato com a cultura alemã, os nossos avós falam alemão, as comidas do almoço de domingo são comidas típicas alemãs, então a gente sempre esteve muito envolvido na cultura alemã, e isso sempre despertou o nosso interesse e a nossa curiosidade de passar um tempo aqui. Então, quando ele voltou do estágio, a gente decidiu que a gente viria de alguma forma. Mas aí, o que aconteceu, né? 2020, todo Uhum. mundo sabe que aconteceu, Sim. pandemia, e isso acabou adiando um pouco os nossos planos. Em 2020, a gente se formou também na faculdade. E mesmo com toda a situação mundial, a gente continuou procurando formas de vir para cá. E a forma mais fácil, no nosso caso, seria vir com um emprego, porque a gente não tem descendência, não tem cidadania. Descendência nós até temos, descendência de alemã e ele tem dinamarquesa, mas nós não temos cidadania. Então a forma mais fácil seria com o emprego. Então, mesmo com toda a situação que estava acontecendo no momento, a gente continuou procurando empregos para vir para cá. E como ele já tinha vindo antes, no caso dele foi mais fácil, né? Então ele conseguiu um trabalho primeiro, e aí com o visto dele, eu poderia vir para cá sendo casada com ele. Então a gente acabou casando e eu vim como um visto de reunião familiar. E daí, tendo esse visto de reunião familiar, como é que funciona isso, né? Você pode, né? Você comentou que agora você está trabalhando, então, tendo esse visto de reunião familiar, você pode trabalhar, assim, independente, né? Não tem um máximo de horas, por exemplo, assim, que você tem que trabalhar, porque, por exemplo, estudante é, sei lá, acho que até 20 horas semanais, eu acho, né? Eu queria saber se tem alguma limitação e se tem alguma outra coisa que você teve que fazer, assim, por ter esse visto de reunião familiar, teve, sei lá, curso de alemão ou alguma coisa que você teve que fazer por ter exatamente esse visto específico. Então, quando uma pessoa vem para a Alemanha, eu não sei de outros países na Europa, mas aqui na Alemanha, quem tem visto de reunião familiar precisa ser casado, né, com a pessoa, então não pode ser é, como é que fala o contrato? União União estável. estável, não pode ser união estável, tem que ser casado mesmo.
A gente precisou, no Brasil, fazer também a tradução e apostilamento da nossa certidão de casamento, né, do Brasil. Então, a gente já veio com esses documentos traduzidos e apostilados do Brasil, porque quando a gente foi dar a entrada do meu visto aqui, eu já precisei apresentar esses documentos, né? Então, eu vim como turista, isso é permitido. Brasileiro que vem para pegar o visto de reunião familiar na Alemanha pode entrar na Alemanha como turista, desde que o parceiro, né, o marido ou a esposa tenham um visto de trabalho. E o que eu precisei fazer aqui, depois que eu já estava aqui e peguei meu visto, foi fazer o curso de integração, que é um curso de 700 horas, que vai do nível A1 ao B1 de alemão. E o último módulo é um curso de orientação, onde a gente aprende sobre política, sobre história, sobre cultura, hum, assuntos em geral da Alemanha. Então, eu precisei fazer duas provas relacionadas a esse curso, uma do final do B1 e uma do curso de orientação. E essa última prova do curso de orientação, no futuro, eu posso usar para requerer a minha não é cidadania, Permanência? permissão Ah, de uhum. residência permanente. Isso. E em relação ao trabalho, né? Tá isso perguntando. No meu visto, no meu documento, que é o Aufenthaltstitel, atrás dele tem uma observação que é permitido eu trabalhar. Eu não sei se em alguns casos pode ser que não seja permitido, mas meu visto de reunião familiar tem essa permissão de trabalho independente de quantidade de horas semanais. Pô, é muito legal, né? Porque são muitos vistos diferentes e muitas possibilidades diferentes, né? E em relação, eu não sei se eu peguei direito, mas assim, quando você estava fazendo o curso de integração, e você pode trabalhar fazendo o curso ou você precisa terminar o curso e depois trabalhar? Não, eu posso trabalhar fazendo o curso, porque quando o meu visto foi emitido, ele já saiu com essa autorização de trabalho. Então, eu fiz o curso de integração durante um ano. E eu entrei um pouco depois, porque eu acabei fazendo um nivelamento de alemão e já entrei no nível A2. Então, para mim, durou um pouco menos, mas ele deve ter duração de aproximadamente um ano e 7 meses. Então, quando eu entrei no curso, eu já tinha o meu visto e já me autorizava a trabalhar. Eu só não trabalhei porque realmente eu precisava do alemão. Por isso que eu estava lá fazendo curso. E esse curso, né, você comentou que ele é bem extenso, né? 700 horas. E aí, como é que funciona? É todos os dias da semana? É o dia inteiro? É só um período? Você tem alguma. Assim, você pode escolher se é só de manhã, só à tarde, ou se você estiver trabalhando, pode ser só à noite? Tem alguma. Tem essa flexibilidade ou como é que é? Olha, a questão é que eu enfrentei aqui na minha cidade, como é uma cidade pequena, a escola, que é a Volkshochschule, muita gente deve conhecer, que é muito comum aqui na Alemanha. Na minha cidade, por ser pequena, ela só ofertava um curso naquele período. Então, eu começava um curso de integração de manhã, aquela turma ia até o final, não iniciava outra no meio, né? Então, quando eu fui iniciar o curso, o que iniciava primeiro era o noturno. E o curso noturno, ele é de terça a quinta, das 6 às 9. Então, ele tem uma carga horária mais baixa do que o curso matutino, que é todos os dias, de segunda a sexta, das, das 8 ao meio-dia, se eu não me engano. Então, o matutino tem mais horas, né, semanais, e a turma acaba terminando um pouco antes, porque a gente tem menos carga. Mas eu acabei optando pelo noturno porque era o que iniciava primeiro. Tá, então já vou mudar um pouco o tópico. Puxando um pouquinho mais também sobre trabalho, mas um outro trabalho que não é remunerado, trabalho voluntário. A gente já viu que você fez trabalho voluntário ou você ainda faz trabalho voluntário aqui na Alemanha. Então explica um pouquinho aí pra gente, para os ouvintes e os seguidores do canal, como é que funciona isso? Como é que você conseguiu? Como é que você achou? Então, o que aconteceu comigo foi que, no período que eu estava fazendo o curso de integração, eu senti a necessidade de ter alguma outra ocupação para eu poder treinar o alemão que eu estava aprendendo na sala de aula. Porque o alemão que a gente aprende no curso são muitas regras
regras de. Como é que fala, gente? É, Regras de de gramática? Isso. gramática, isso. São muitas regras de gramática e a gente acaba praticando pouco a fala, né? Então, eu pensei, por que que eu não faço algo, então, que não é remunerado, já que eu não consigo um emprego, né, por conta do idioma, enfim. Então, como aqui na minha cidade não tem muitas opções, assim, de nada, eu lembrei, eu lembrei que tinha o abrigo de animais. E como eu sempre gostei de animais, eu pensei que seria uma boa ideia também, né? Eu imagino que as pessoas em todo lugar do mundo, num abrigo de animais, precisam de ajuda. Com Então, certeza. o que eu fiz foi, eu fui até lá e perguntei se eles precisavam de ajuda, assim, bem na caruda. Que massa. É, Caraca, meu. E e teve que aí ter a eles cara de pau de precisavam. chegar e falar, né? Falar em alemão, É, né? Você quer ajuda? tipo, oi, eu sou a Camila, não sou daqui, quero Sim. ajudar, vocês aceitam? É. Mas e aí, no caso, eles, né, sempre precisam de ajuda e tem muitas outras pessoas que ajudam também, outras pessoas que são alemães daqui, ajudam, nem que seja com doação de alimento, doação de brinquedo, doação de caminhas, de cobertas, porque aqui no frio, né, no inverno é muito frio. Com certeza. Aham. E a minha forma de ajudar, então, foi indo lá uma vez por semana. Eu ajudava a organizar os espaços, assim, porque aqui o abrigo de animais é bem diferente do Brasil. Eu lembro, na minha cidade era muito, tem muito animal no abrigo de animais, então não tem como ter uma divisão. É tipo, todo mundo junto, gato, cachorro, papagaio, e aqui Uhum. não, porque aqui na Alemanha tem muitas regras para ter animais de estimação, né? Então o pessoal acaba não abandonando os animais, como no Ainda Brasil. bem. E aí, nesse abrigo da minha cidade, tinham quartinhos separados. Em cada quartinho ficavam, sei lá, 5 gatinhos. Para os cachorros, tinha a divisão, assim, eram quartos, né, um pouco menores, porque ficava um cachorro em cada quarto. E o que eu fazia era ajudar a organizar, ajudar a limpar, colocar comida, trocar água, saía para passear com os cachorros também, para eles fazerem exercício, gastarem Nossa, que trabalho bom. energia. É, Ficar o dia inteiro rodeado de animal. Nossa, que ruim, né? É, e assim, era muito legal, porque eles ficavam felizes, sabe, de ter alguém pra. Nem que Sim. fosse pra brincar por 5 minutos, assim. E aí foi isso. Que Foi na legal. caruda mesmo. Isso era exatamente o que eu ia te perguntar mesmo, em relação a essa diferença, né? Porque aqui na Alemanha a gente não vê, né, animal de rua, não existe isso. Então, a minha percepção é que todos os animais que não têm uma casa estão no abrigo, né? E Uhum. essa era exatamente a minha pergunta, se seria muito lotado, exatamente para a gente não ver tanto na rua, sei lá, né? Mas que bom que não é tão lotado assim, que bom que eles têm uma qualidade de vida também nesses abrigos, assim, né? Uhum. E daí, esses abrigos, como é que funcionam? Tipo, se você quer adotar, você pode ir nesse abrigo e ver se você quer algum cachorro, algum animal dali também ou não? Então, eu nunca cheguei a entrar muito nesse detalhe, porque as pessoas que estavam, que trabalhavam ali junto comigo, ou eram outros voluntários, né? Ou era a pessoa responsável pelo abrigo e normalmente ela assim não estava muito disponível porque estava resolvendo outras questões de burocráticas, porque aqui como tem toda essa questão de ter que registrar o animal, eu imagino que quando um animal aparece para eles lá, também tem alguma burocracia para que isso seja resolvido, né? Então, os animais que estavam lá normalmente eram de pessoas que já faleceram, porque aqui na Alemanha tem muitos idosos. E, por exemplo, praticamente todos os idosos têm um gato. Isso é muito comum por aqui. Sim. Então, né, o dono do animalzinho falecia e ele não tinha para onde ir, ia para o abrigo. Então, isso deve ter toda uma parte burocrática por trás. Então, eu nunca cheguei a entrar muito nesse detalhe de como funciona a adoção. Mas eu imagino que não seja muito difícil. Talvez a pessoa só tenha que comprovar né, que tem um lar bacana, que tem condição de sustentar o bichinho, enfim.
Ah, legal. E você disse que você foi também atrás desse trabalho voluntário para você exercitar um pouco mais o seu alemão, né? E daí você achou Uhum. que, em relação a isso, assim, para você melhorar o seu alemão, foi uma boa experiência? Foi, porque o que acontecia enquanto eu estava só no curso de alemão, eu tinha medo de falar, né? Como não é o nosso idioma, eu me sentia na obrigação de, poxa, eu tô frequentando o curso de alemão, quando eu for falar, eu tenho que falar perfeitamente o alemão. E a gente sabe que não é assim. Sim. A gente só vai aprender errando. Então, era a oportunidade perfeita para eu aprender, para eu errar, depois aprender, e perder o medo de falar coisas bobas, assim, do dia a dia. Por exemplo, oi, tudo bem? Hoje tem sol, sabe? O dia Uhum. está bonito. Ou Aham. será que amanhã vai chover? Coisas bobas, assim, mas que para quem não domina o idioma é bastante difícil de perder o medo de falar, né? Então, ajudou Entendo bastante, sim. completamente, porque eu estou nesse processo aí de ter medo de falar, de não conseguir, assim, falar quase nada, principalmente com pessoas nativas, que você se sente meio tipo, ai meu Deus, não vou falar. Sendo que, na verdade, é muito bobo, né? A gente ter esse sentimento. É uma coisa que a gente tem que meio que lutar ali pra, tipo, cara, para de sentir isso e mete a cara e começa a falar, né? Uhum. Mas eu entendo completamente esse processo aí que realmente não é muito fácil. Mas então você começou a aprender alemão. Você disse que quando você começou o seu curso, você já estava no A2, né? Então você começou a aprender ali no Brasil logo antes de vir para cá, ou você já tinha uma base por causa dos seus avós, que você comentou que ele já falava alemão? Então, o fato curioso é que minha família sempre falou alemão. Eu nunca aprendi alemão em casa. É. Tamo Nunca. junto, a gente tá junto. Ah, não é a minha família inteira, mas a minha avó fala alemão desde que ela nasceu e eu cresci com ela. Então eu poderia ter aprendido alemão, mas aprendi? Não. Então eu entendo do seu lado. Seria muito mais fácil se a gente tivesse aprendido, né? Mas o que aconteceu foi que, quando a gente chegou aqui, era, era inverno. A gente tinha saído de um inverno no Brasil. E como o meu curso não iria começar logo, ele acabou começando só em março, a gente chegou em outubro. Pensei, eu tenho que aprender alemão, preciso começar, porque senão eu vou ficar esperando até março e aí eu vou no mercado, não sei se o atendente do caixa me perguntar alguma coisa, eu não vou saber responder. Ou às vezes eu saí para passear com a Nininha, o vizinho perguntava alguma coisa e eu ficava tipo, Ai, ai, ai. sabe? E aí eu senti a necessidade de começar a aprender antes do curso. E então eu procurei uma professora particular que desse aula online. Até se vocês quiserem deixar aí recomendação depois, é a Susan. Ela é da minha cidade, então ela me dava aulas online e eu fiz até o final do A1 com ela. Eu fiz o A1.1 e o A1.2. No final, ela ainda me ajudou a fazer um preparatório assim para eu conseguir passar no teste de nivelamento da escola para já entrar no A2. Mas foi por necessidade mesmo, assim, eu me senti perdida quando eu cheguei na Alemanha, eu só sabia falar alô. Alô, alô, é bom. Se a pessoa falava alguma coisa, alô, Alô, speak alô. Camila, que não ia servir para muita coisa, né? Então, por necessidade mesmo, eu procurei uma professora particular e, e foi muito útil, porque eu consegui aprender a base da gramática em português. Uhum. Se vocês estão fazendo o curso agora, vocês sabem que é muito difícil, né? É bem Entender as difícil. regrinhas, tem accusative, dative, genitive, não sei o quê. E aí eu aprendi com ela e se eu tinha alguma dúvida assim um pouco mais difícil de talvez compreender só em alemão, eu conseguia tirar essa dúvida em português. Muito bom. Muito bom mesmo. É porque a gente sabe que a gente precisa pelo menos do básico, né? Quando a gente chega aqui para, igual você falou, né? Muita gente também não fala inglês aqui, né? Então você precisa do básico para tentar se virar aí no mercado, comprar uma coisa. Ah, você quer passar no cartão, quer isso, quer aquilo, sabe? Quer o Cassebon, sabe? Tipo, o quê? Hã? Hã? Sabe? Sempre assim, a Aham. gente fica sempre, né, com aquela interrogação aqui, a Nazaré na cabeça, né? Mas deixa eu ver, você comentou aqui agora, já para não por fugir muito do assunto, você falou que, não sei o que, passear com a Nininha. Mas explica aí pra galera quem é Nininha. Nininha é
do seu cachorrinho, não é? E como é que você fez para vir com ela para cá? Foi muito difícil? Foi muito trabalhoso? Então, a Nininha é uma Shih Tzu de quase 10 anos. Então, eu já Muito tinha fofa. ela no Brasil. E aí, quando a gente realmente soube que a gente viria morar na Alemanha, a primeira preocupação foi, e a Nina? Porque jamais passou pela nossa cabeça deixar ela lá. Por mais que ela fosse ser bem cuidada pelos meus pais, é como se fosse. Tem gente que diz que não existe mãe e pai de pet, mas eu acho que existe sim. Ah, existe sim, existe Ah, sim. com certeza existe. Porque eu sou mãe de pet e eu não conseguiria deixar ela para trás. Então, assim, o processo para trazer um animalzinho para cá, eu só tenho conhecimento da parte que envolve trazer o pet na cabine. Porque como ela é pequena, ela tem 6 quilos, pets, dependendo a companhia aérea, pode ser até 8, 9 quilos, eles podem vir com a gente na cabine, né? Então, eu tenho uma bolsinha no meu pé, embaixo do banco. Então, o processo para fazer esse tipo de transporte não é difícil, mas a gente tem que respeitar muitos prazos, seguir algumas etapas. E não, a gente não pode pular etapas, assim, fazer uma coisa agora e outra depois, porque isso pode comprometer o processo inteiro. Então, a primeira coisa que a gente fez foi colocar um chip de identificação. Aqui na Alemanha é obrigatório todos os cachorrinhos terem um chip de identificação. No Brasil não é. Então eu imagino que para outros países também precise, mas para a Alemanha é obrigatório, por Uhum, conta já desse cadastro dos animais que é feito aqui na prefeitura, né? E nesse chip, daí, então, ficam gravadas as informações do animal e dos donos do animal também. Depois de colocar esse chip, a gente precisou dar uma vacina antirrábica válida na União Europeia. E esse processo ele precisa ser feito nessa ordem. Não dá para dar a vacina e depois colocar o chip. Tem que ser primeiro o chip e depois a vacina. bom saber. Não me pergunte por quê. Porque Não a sei. regra tem que seguir, pronto, né? É a regra, tem que seguir. Deu. Então, com a vacina aplicada, se eu não me engano, a gente precisa esperar 30 dias, 30 dias para fazer uma coleta de sangue do animal e mandar para um laboratório fazer um exame para ver se essa vacina gerou anticorpos contra a raiva. Então, depois de feito esse exame, tem que atingir um resultado mínimo, que eu não sei dizer qual que é, mas que o animal precisa ter formado os anticorpos contra a raiva. Esse exame demora por volta de 3 meses para ficar pronto. Então, só nessa conta aí foi o chip, a vacina, pode ser feito no mesmo dia, mas nessa ordem, né? Chip, primeiro vacina, aí espera um mês para fazer a coleta de sangue. Então, a gente já teve um mês de tempo. Aí mais 3 meses para o exame ficar pronto. Então, já são 4 meses que a gente teve que esperar. Então, o Luiz ficou sabendo que poderia vir para cá, a gente não consegue vir no mês seguinte, se a gente tem um Sim. pet. Precisa ter um intervalo um pouco maior por conta desse processo, né? E aí, depois que a gente tem o exame de raiva, comprovou que tudo certo, a vacina gerou os anticorpos, a gente precisa da entrada na documentação. E essa documentação é feita pela Vigiagro, no Brasil. Hoje, atualmente, dá para fazer o processo online, mas eu achei mais difícil do que presencial, porque a gente precisa buscar o documento em alguma unidade da Vigiagro. E a Vigiagro funciona só em horários comerciais. Então, por exemplo, se a gente vai sair do aeroporto do Rio de Janeiro, eu preciso pegar. Eu precisei pegar o certificado da Vigiagro no aeroporto do Rio de Janeiro. Se eu Ah, tivesse um voo de madrugada, eu não conseguiria. não ia ter. Nossa, É. E E caramba, esse que o teste situação. certificado você pega, tipo, no momento que você tá partindo, assim, do país, ou você consegue pegar antes? você consegue pegar antes, mas não são todas as cidades no Brasil que têm Vigiagro, né? Então,
É difícil porque a gente estava numa cidade que não tinha uma unidade, então a gente não iria passar por outro aeroporto que tivesse uma unidade da Vigiagro. A gente saiu do aeroporto de Navegantes, na última vez que a gente veio, né, que foi quando a gente fez o processo online já, a gente saiu do aeroporto de Navegantes, não tem Vigiagro lá. Então, o próximo aeroporto que a gente passaria para pegar o certificado de vacinação era no Rio de Janeiro. Então, não Caramba. compensava a gente se deslocar para ir para outra cidade, sabe? Agora, sabendo que é tão difícil encontrar alguém da unidade da Vigiagro para pegar o certificado, talvez eu me deslocasse até Florianópolis para buscar. Porque em Florianópolis tem uma unidade da Vigiagro onde a gente pode pegar o certificado. De Blumenau pra Florianópolis, acho que não deve ser tão longe, não, né? Então, Dá em torno de 2 horas e meia. é pertinho. É, E daí chega, mas daí, assim, tendo esse certificado, daí você pode, beleza, pode embarcar, pode trazer ela. E daí chegando aqui, você teve que fazer alguma outra coisa também? Registrar ela, alguma coisa assim? eu precisei fazer o registro na cidade, na prefeitura. Então ela ganha um número, tipo um número de identidade, assim. A Nina tem um número. E o que é importante também é pagar o imposto, porque até cachorro paga imposto na Alemanha. Então, depois que a gente faz o registro, ela tem um número de residente e ela começa a pagar imposto. Ai, Esse imposto cachorro na Alemanha é muito chique, né? Dá licença, pelo amor de Deus. E é. quanto que é esse imposto? É muito caro? Então, depende da cidade, depende do estado, depende do tamanho do animal. A Nina é um cachorro de 6 quilos, porte pequeno, e a gente mora em Bayern, então aqui ela paga 100 euros por ano. Ah, por ano. É uma taxa única, a gente paga todo mês de março, uma vez por ano, né? Todo mês de março. Mas esse valor pode mudar, por exemplo, se a gente for morar em outra cidade. E você sabe por que que cachorro paga imposto e gato não? Porque eu sei que tem essa diferença, mas eu nunca entendi o porquê. Então, Não também. não sei. Tá, Assim, beleza. eu até entendo a questão de, por exemplo, se eu pago, eu me responsabilizo, né? Eu não vou ter um animal, pagar imposto e simplesmente abandonar ele na rua depois. Não que eu vá fazer isso, mas eu imagino que dê um peso maior, assim, uma responsabilidade maior para quem está pensando em ter um animal. Só que o porquê de gato não pagar imposto eu também não entendo, Pois é estranho, né? porque a Mas, responsabilidade é a mesma. pois é. Sim. Bom, então tá, né? Beleza. Mas então, de É, uma forma geral, foi tranquilo de trazer a Nina, assim. Não foi, teve aham. muito perrengue. Ela em si foi tranquila, no Ela voo é e tudo mais. tranquila, Thaís. Ela, a Nininha, Um nem, amor. nem late, é fofinha. Ela dorme o voo inteiro. Aí é melhor que humano. Mãe de Aham. pet total, ó. Chega lá, é fofinha. Ela nem. Nossa, tão fofinha. E uma coisa que eu esqueci de mencionar é que o animal precisa pagar uma passagem para viajar. Então, no momento que a gente foi comprar a minha passagem, como todos os documentos estavam no meu nome, eu tive que incluir ela na minha passagem. Então, preciso informar a companhia aérea de que vai ter um animal no voo, porque eles fazem todo um realocamento das pessoas que têm animal, porque precisa ter um intervalo de tantas fileiras, se tiver mais animal no voo. A gente não pode ficar numa saída de emergência, por exemplo, com um animal. Então, esse, essa informação de que vai ter um animal tem que ser informada antes, ou no momento da compra, ou se a pessoa não for comprar, não tiver a opção de informar isso no site da companhia aérea, a gente precisa ligar no 0800, enfim, um telefone de atendimento, e fazer o processo então por telefone. Hoje a gente já consegue fazer de algumas companhias aéreas online, mas eu não sei se todas, então é uma informação que precisa ser vista na hora do momento da compra mesmo. E Mas e não é barato. daí? Quanto que é? Na última vez que a gente foi para o Brasil, agora, a gente gastou 900,
R$ 900 por trecho. Para ir para o Só pra Brasil e Nina. depois para voltar. Por trecho. Mas por trecho você diz, assim, daqui até o Completo, Brasil, né? o completo, né? Tá, Isso. beleza. Isso. É. É praticamente uma pessoa, né? É, Assim, a passagem de uma pessoa. a Então foi diferença 900 reais ou é euros? que ela vai no meu Ah, pé, eu confundi com euro. R$ 900. Desculpa. Ignora. Mas dentro do Brasil é como se fosse uma passagem para uma pessoa. Uhum. E daí você disse que, né, você tem que avisar a companhia que vai ter um animal e tudo mais. Mas aí você não consegue comprar a passagem da Nina linkada com a sua, por exemplo, quando você está fazendo a compra no site da companhia. Você tem que comprar depois. Eu consigo, dependendo da companhia, na Ibéria, que a gente voou da última vez, já é possível. Então, eu estou fazendo a compra da minha passagem. Tem um campo lá que eu posso colocar, vai ter animal comigo, incluir um animal na minha passagem. E aí, essa informação já sai na minha confirmação do, do, ass- do, é, na minha informação do voo, naquele documento que a gente recebe, né, antes do check-in, a gente tem uma confirmação do voo, então essa informação já sai nesse documento. E aí eu já posso fazer o pagamento junto com a minha passagem também. Tá. E uma outra pergunta, né, que você comentou, agora vocês foram para o Brasil, né, levaram ela. Agora que já tá tudo certo, essa questão, né, de quando você trouxe ela aqui, pôs o chip, fez a vacina, nananana. Agora, quando você vai viajar com ela de novo, tem alguma burocracia a mais ou é só a compra da passagem e avisar a companhia? Ou tem que, sei lá, fazer um reforço da vacina, alguma coisa assim? Então, a questão da vacina, a vacina tem que estar sempre em dia. Então, o Brasil pede que a vacina de raiva seja reaplicada a cada ano. Então, é uma vacina anual. A gente precisa manter essa vacina atualizada. Então, se ela se vacinou no dia 20 de abril de 2020, de 2021, se eu não me engano, 20 de abril de 2021. Em 2022, a gente teve que vacinar ela antes do dia 20 de abril. E agora, em 2023, a gente teve que vacinar antes da última data também, para que a vacina continue válida, que ela não perca os anticorpos e para que aquele documento que ela fez antes de vir para cá, aquele exame, continue válido também. Se a gente deixar vencer a vacina dela, aí a gente teria que fazer todo o processo de novo. Então, essa questão do documento da raiva continua válido se a gente reaplicar a vacina. Como a gente foi para o Brasil em dezembro, a gente precisou de um documento para entrar no Brasil, que é como se fosse aquele que a gente veio para cá, só que agora é feito aqui, né? Então, o que a gente precisou fazer foi agendar um horário no veterinário dela, porque aqui é, tem algumas diferenças, assim, eu não consigo entender muito bem, mas o veterinário que atende um animal, que é tipo um house arts de animal, ele não tem certas responsabilidades, ele não pode assinar por algumas coisas. Então, ele só pôde dar um atestado de saúde que ela estava bem, e aí depois a gente teve que agendar um outro horário num veterinário oficial da prefeitura para ele Caramba. ver esse atestado e aí emitir um documento de que ela poderia viajar. Então a gente passou por dois veterinários. Como sempre, burocracia na Alemanha é sempre muito fácil, né? É, Basiquinho. e tudo em alemão, né? Aham, Por sim. isso a importância de aprender o alemão, porque no inglês não E tá, daria. vamos já então linkar um pouco essa parte aqui do alemão também com a questão do seu trabalho. Né, que você comentou, olha, né, precisava falar alemão não apenas para as coisas do dia a dia, assim, mercado, né, loja, enfim, mas para trabalhar você também precisava do alemão. E como é que foi essa tua busca pelo emprego que você está agora? Foi difícil? Foi fácil? Teve alguma vaga que você tentou quando você não estava tão bem no alemão, né? Sei lá, como é que foi essa questão também da língua em todo esse processo? Então, eu acho que eu comecei a me aplicar para vagas depois de uns 6 meses estando aqui, porque quando a gente está no Brasil, o que que a gente ouve?
que a Alemanha precisa de engenheiros, certo? Aham, sim. Então, Correto. eu sou engenheira química por formação. E eu pensei, poxa, se eles precisam tanto assim de engenheiros, o alemão não vai ser tão importante. Porque estão vindo pessoas de outros países, provavelmente elas também não falam alemão, Uhum. correto? Então eu comecei a me aplicar por volta de 6 meses que eu já estava aqui, então meu alemão ainda era um A1 indo para o A2 e não tive sucesso. Praticamente todas as minhas aplicações eu tinha respostas de não. Isso quando eu tinha resposta, né? Em algumas eu simplesmente Uhum. não tive retorno e não me deram também feedback do motivo. Eu acho que isso não é muito comum aqui na Alemanha, do motivo para eu não seguir Pelo, em frente pelo no qual não processo foram pra frente, né? seletivo. Isso. Mas eu imagino que seja por conta do alemão, que afinal tinha um nível super baixo, né? Do idioma até então. E depois de um tempo eu percebi que seria um pouco mais difícil, ainda mais porque a gente mora numa cidade pequena da Alemanha, então, como o Giovanni falou antes, é que praticamente ninguém fala inglês, e no dia a dia do trabalho seria provavelmente tudo em alemão. Então, eu entendo também as empresas na questão de, poxa, ver um currículo de uma pessoa que acabou de chegar num país, que não tem nenhuma experiência de trabalho no país. Isso eles levam muito a sério aqui. Tem empresa que pede carta de recomendação do último emprego. Uhum. E eu não tinha nenhuma Não tem, né? experiência. Uhum. É tipo, Exatamente. é Então, complicado pra gente, né? Não tem o que fazer. É, é complicado para a gente, mas é complicado para as empresas também, porque normalmente aqui os contratos de trabalho são de prazo indeterminado. Pois é. E então pensa, dá credibilidade para uma pessoa, confiar na pessoa que veio de outro país, que não teve nenhuma experiência, não tem nenhuma informação sobre ela, se ela está devendo no banco, sabe? Sim. Aham. Para quem é recém-chegado, a gente é como se a gente começasse a vida de novo. A gente tem Total. que Concordo 100%. A gente tem que começar a conquistar a confiança de novo, né? Das pessoas, dos bancos, das empresas. A Sim. minha formação, não, assim, a minha universidade é reconhecida aqui na Alemanha, mas quando o recrutador olha a faculdade onde eu estudei, ele também não conhece. Uhum. Por mais que seja uma faculdade bem conhecida na minha cidade, sabe? Sim. É complicado mesmo, né? Por exemplo, a gente também foi a mesma coisa, sabe? A gente tinha a nossa nota na faculdade, foi entrar na universidade aqui, e os caras, e aí? Que nota é tua? Tem 1 a 5, né? A gente não tem 1 a 5. A gente tem, tipo, de 0 a 10. E a nossa nota na É. faculdade tipo, na verdade é o IRA lá, que era de 0 a 1, né? Daí, tipo, não batia também. E já pegando então nesse assunto, como é que é a sua rotina de trabalho, assim, para engenheiro? Você trabalha como engenheira química mesmo? Como é que é? É muito puxado? O que que se faz lá de... Então, meu trabalho hoje não tem nada a ver com o meu trabalho anterior. Claro, é no ramo, tem a ver com engenharia, mas hoje em dia é um trabalho um pouco mais, eu não diria de escritório, porque eu ainda preciso fazer testes nos produtos, mas não é mais com desenvolvimento de produto. Antes eu trabalhava Uhum. com desenvolvimento de produto, antes de vir para cá, e hoje eu trabalho com documentação. Então, eu ainda tenho algumas coisas, assim, que vêm da engenharia química, né, que eu preciso entender, por exemplo, temperatura, pressão, condições de operação de um equipamento e tal, mas hoje é muito mais voltado para a área de documentação técnica. E a empresa, ela é do quê? Não sei se você já comentou, acho que não, né? É uma empresa de bombas hidráulicas. Bombas hidráulicas. Legal. Demorou um pouquinho para falar hidráulica, fiquei uma empresa de bombas. Sim, eu falei Alemanha, Tudo. bomba. Bombas. Não, é uma Adorei. empresa de bombas hidráulicas. E você tá gostando do trabalho? Faz quanto tempo que você tá lá agora? Então, 3 meses. Vai fazer três Uhul! meses. Porém, o período de experiência na Alemanha é de 6 meses.
É mais longo, né? É seis É mais meses. longo. Então, até Ah, agora mas tá ó, tudo bem. Espero que eu passe na experiência, mas tá tudo com certo. certeza vai. Vai sim, tá louco. É. Acho que não. Vai sim. Pô, que legal, cara. Parabéns, né? Então, fez o ano inteiro lá preparatório, falando alemão, conseguiu receber os não, viu, galera? Então, você que tá escutando, você vai receber não muitas vezes, mas as coisas se acertam e tá tudo certo no final. Uhum. E no final eu recebi 2 sims. Olha aí, podia até escolher, Aí, pô. Eu pude escolher. Passei em 2 processos seletivos e escolhi o que fazia mais sentido para mim no momento. Muito bom. aí sim, né? Aí é aquela coisa, né, cara? A gente se ferra, se ferra, se ferra, vai lá, mil tabefes na cara de não, mas dá Sim, certo, né? Uma hora dá, a gente fica meio desmotivado, né? Putz, ai, não consigo e tal, mas, cara, vai dar certo. Acho que às vezes quando tem que dar, né? Quando nossa, era pra dar, eu deu certo em dois. chorava, porque eu só recebia não. Ai, meu Deus, quando é que eu vou conseguir trabalhar na Alemanha? Cadê a falta de engenheiros que tanto falam, sabe? Eu tô aqui estudando alemão, sem falar inglês, ninguém me contrata. Mas tudo acontece na hora que tem que acontecer. Com Se tivesse certeza. acontecido antes, eu acho que eu não estaria dando tanto valor, sabe? Uhum. Nossa, total. E como é que é? Você sabe como é que é como é que eu posso explicar isso? Tipo, para engenheiro químico aqui, tem bastante emprego? Por exemplo, quando você estava se aplicando, você via bastante emprego para engenheiro químico? Como é que é essa busca assim? Sim, tem muita vaga. Uma coisa que eu percebi, que eu também não cheguei a pesquisar mais a fundo, a forma como que eles tratam a engenharia química aqui. Porque nos processos seletivos que eu fiz, uma dúvida era deles assim, nossa, mas engenheiro químico, tipo, é laboratório? Eu não sei se aqui na Alemanha a engenharia química é muito voltada para química, no Brasil a engenharia química é mais voltada para processo. Uhum, Então, a forma como eu pesquisava por vagas era mais relacionada a processo, porque a minha formação me deu um background mais de processo, sabe? Eu não uhum, pesquisava laboratório. Então, eu via muitas vagas para desenvolvimento de produto, para qualidade, gestão de qualidade, tratamento de água, laboratório também tem muita vaga, mas que no Brasil a gente não trata diretamente como química, uhum. sabe? Sim, É difícil de explicar porque até eles aqui não entendem que a engenharia química no Brasil não é engenharia de laboratório, sim, uma engenharia de processo. É diferente, né? Mas você sabe se aqui existe o curso de engenharia química com esse nome mesmo? Porque para eles terem essa dúvida, né? Assim, às vezes não sei, às vezes não é um curso tão comum, às vezes é meio que um. Assim, tem outros cursos que daí a engenharia química se englobaria também, né? Então, eu estava conversando esses dias com uma conhecida minha que está fazendo faculdade aqui. E ela diz que aqui, normalmente, as cidades são divididas por campos, assim. Por exemplo, aqui perto tem uma cidade que tem uma universidade que é mais voltada para administração. Aí em Munique tem um centro tecnológico, que aí tem mais as engenharias mecânica, engenharia química, engenharia, sei lá, não sei se tem controle e automação, como tem no Brasil, por exemplo, mas que eles são divididos assim por polos. Então, eu cheguei a perguntar para ela se tem engenharia química aqui, e ela me disse que sim. Eu não cheguei a pesquisar cursos de engenharia química, mas pela quantidade de vagas que tem de engenheiros químicos, eu imagino que sim. é, Beleza. Inclusive, tem uma cidade perto de onde a gente mora aqui, que é um polo industrial, assim, químico, que eles fazem processamento de petróleo, faz combustível, gás e tal. E tem sempre muitas vagas de engenheiro químico, engenheiro de processo, de projetos também, porque eles estão construindo sempre muitas plantas novas, mas todas elas requisito alemão. E exatamente em relação a isso que eu estava pensando em perguntar agora. Como é que está sendo, né, essa experiência de trabalhar assim full time em alemão
E, né, tudo bem, você fez lá o curso, né? Já tinha um B1, então, assim, já é um nível ali mais avançado, mas o alemão dos nativos aqui é C1 para cima, né? E daí, como é que tá sendo essa experiência? Tá sendo muito pesado ou tá sendo tranquilo depois do curso que você fez? Então, depois de 3 meses, parece que começou a, assim, não ficar tão. Não que não seja difícil, mas parece que vai entrando mais no mood automático, assim, sabe? É, o ritmo É, pega, né? nos primeiros dias, assim, eu chegava em casa depois do trabalho, porque aí no começo a gente tem muita integração para conhecer as pessoas e tal. Eu chegava em casa, nossa, que dor de cabeça, sabe? Eu vi todo o dia inteiro alemão, falei o dia inteiro em alemão, mas depois de um tempo vai acostumando, assim, vai ficando menos difícil. Não fica fácil. Top demais. Ah, isso é muito bom. Não fica fácil, não. Não fica fácil. É, mas vai acostumando, né? Eu lembro que eu senti muito isso com o inglês, né? Claro que alemão ainda não cheguei nesse nível de ficar conversando o dia inteiro em alemão, mas aqui quando eu cheguei era tudo em inglês no final do dia. Na verdade, não era nem final do dia, dava, sei lá, 3 horas seguidas eu já tava, meu Deus, quero ir pra casa, porque minha cabeça doía também, assim. Então, eu Uhum, imagino que em alemão deve ser, inclusive, pior, porque alemão, assim, ao meu ver, é mais difícil do que inglês, né? De você ir desenvolvendo, assim. uhum. O meu trabalho ainda tem, assim, boa parte pode ser em inglês, mas eu me forço a falar em alemão, porque eu também preciso desenvolver o idioma e, afinal, estou morando na Alemanha, né? Tem que falar Sim. alemão. Mas, eu acho que todo o idioma, pode ser que daqui a 10 anos eu ainda me sinta da mesma forma. Quando Uhum. não é o nosso idioma materno, é sempre difícil, sempre vai ter alguma coisa que a gente ainda não aprendeu, uma palavra nova. É É, mas desafiador. por isso que o importante é você conseguir se comunicar, né? Você não precisa falar 100% completamente certinho, entendendo o que as pessoas estão falando com você e conseguindo se fazer entender, pronto. É aí que tá a chave do sucesso, eu acho. Sim, isso é suficiente. A questão de ser fluente ou não, eu acho que vai muito da pessoa. O que é ser fluente? É conseguir se comunicar ou se comunicar com as palavras mais bonitas, sabe? Uhum. Hoje, eu não digo que eu sou fluente, porque eu e Luiz, a gente ainda tem muito para aprender, mas hoje a gente já consegue se virar. Então, se alguém me perguntar assim, você sabe falar alemão? Sei. Uhum. E aí? Quanta comemoração que não tá atrás Vitória! dessa resposta, né? Perfeito. Vitória! Bom, então agora gostaríamos de seguir um pouquinho mais para a parte final aqui do podcast, que a gente tem algumas perguntas, assim, meio chave, que a gente sempre pergunta para os nossos convidados, mas as respostas sempre são diferentes. Então, é exatamente por isso que a gente quer saber também a sua resposta em relação a isso. A primeira pergunta é: o que que você mais gosta aqui da Alemanha e o que que você menos gosta? O que eu mais gosto, eu acho que são duas coisas, na verdade: segurança e qualidade de vida. Qualidade de vida, assim, em relação, hum, por exemplo, agora tá chegando o verão. Todo mundo sai pra rua, vai aproveitar, vai para os parques, tem muita possibilidade de coisas para fazer ao ar livre. Se a gente quiser ir para a montanha, dá para ir. Se quiser ir para o lago, dá para ir também. Tem parques de diversões, tem muitas cidades aqui perto de outros países para a gente conhecer, então é tudo assim muito acessível para a gente fazer estando na Alemanha. E E o que que você não faltou, gosta? não gosta? Ah, o que eu não gosto, que se, poxa, eu acho que é uma resposta talvez um pouco padrão, assim, mas comparado aos brasileiros, os alemães são, sim, um pouco frios e não tão abertos. É muito mais difícil a gente criar uma conexão com alemães do que com brasileiros, por exemplo. Se está no ponto de ônibus esperando o próximo ônibus, já sabe da vida inteira da pessoa que está do lado, sabe? Aham, é bem isso mesmo. Pior que aqui é impossível, né? É, A pessoa fica só olhando pra frente e entra no ônibus e, ó, um chill, não fala nada. é.
Quando não fica te encarando, né? Porque às vezes os alemão encaram de um jeito também que Deus o livre. A gente fica pensando o que que a gente fez errado, né? Sim. Esses dias, tá, só comentar, esses dias Thaís sentou do meu lado, eu falei, meu Deus, Thaís, olha essa mulher, não para de me olhar. Daí tipo, eu fiquei super constrangido, porque eu não conseguia olhar pro lado esquerdo, eu só ficava olhando pra frente e pro lado direito, porque que ela ficava me encarando, assim. Complicado, velho. E em relação ao Brasil, o que que você mais sente falta do Brasil e o que que você definitivamente não sente falta do Brasil? Pode ser Eu mais de um. sinto falta, o que eu sinto falta do Brasil é a família. Quando eu penso assim, nossa, um motivo pelo qual eu voltaria pro Brasil, por causa da família. Sim, é mesmo, E né? é, questão assim do clima, tem praia e tal, é ótimo no Brasil, as comidas também, mas não tem nada que assim que não seja substituível, sabe? Mas Uhum. família não tem como. Não tem como, né? É É, impossível. é. E o que eu não sinto falta do Brasil, preços das coisas e violência. Concordo. É bom escutar. Muito bons tópicos escolhidos, eu achei. E a É. nossa pergunta final, finaleira mesmo, é qual dica que você daria para alguém que está pensando em vir para a Alemanha, né? Alguma dica que você gostaria de ter recebido quando você estava nesse processo, começando tudo isso? Eu acho que o mais importante é vir com a mente aberta e sem criar expectativas. Quando eu vim, a gente até veio com a mente aberta, vamos curtir a experiência, mas na minha cabeça de virginiana perfeccionista, eu teria que encontrar um emprego em 6 meses, porque na minha cabeça era inadmitível eu ficar em casa ou só estudando alemão, sabe? E aqui a gente acaba desconstruindo muitos pensamentos que a gente tinha antes. Então, Nossa, tá tudo com bem, certeza. tá tudo bem não conseguir um emprego, sabe? A gente já saiu da zona de conforto. Estar aqui aprendendo um novo idioma, se integrando na sociedade, com novas burocracias, já é muito difícil, já é Nossa. muita coisa. Então, tá tudo bem se não der certo. Uma hora vai dar certo. O importante é não desistir e aprender alemão. No fim dá tudo Ouviu, certo. Thaís? Ouvi sim. Bom, Não, mas então A Thaís tá super envolvida no alemão já. tô sim. Falta só É? conseguir falar melhor. Ih, Ih, e meu por trás Deus. das câmeras? Não, mas eu E o estudo, né? Giovanni? E o Giovanni? Tá estudando alemão? Eu estudo, mas menos que a Thaís. Eu sou Ah, mais então. objetivo, assim. Aí, ó, fica falando, viu, Ah, Thaís? Aí, ó. Aí, ó. Bom, não, mas uma hora vai. Tá todo mundo no mesmo barco. vai dar certo. Bom, mas então eu gostaria de agradecer mais uma vez, Camila, por você ter aceitado esse convite aqui de vir fazer esse episódio do mês de maio com a gente do Alemanha Zusammen. Foi muito, muito, muito legal saber um pouco mais da sua história, de toda essa parte da Nina, do alemão, do trabalho voluntário, do trabalho que não é voluntário, né? O seu trabalho de formação mesmo. Muita informação, muito legal saber um pouquinho mais da sua vida. E gostaria de falar para os nossos ouvintes também que Camila como ela comentou já no começo do vídeo, também é criadora de conteúdo. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais da vida da Camila, acompanhar ela, a rotina dela e tudo mais, é só ir lá no Instagram, Camila Glauco, certo? Aham, isso aí. Então é Então isso, né, tá. Jê? Quer falar Eu mais que alguma coisa? agradeço, gente. Eu vou agradecer também a minha parte aqui. Então, obrigado, Camila, por ter aceitado, né, ser a nossa convidada desse mês de maio e compartilhar a sua história um pouco com a gente também, né? Que a gente já se conheceu, mas não foi tanto a fundo assim também. E que a gente se veja de novo, né? O quanto antes, a gente esmagar a Nininha também, tomar uma cerveja, uma Weiss, porque a Camila e o Luiz, eles amam Weiss, Weiss Bia, bastante. E então, muito obrigado, tá? Obrigado por participar com a gente aqui. Foi muito bom ter você com a gente. Ah, eu que agradeço o convite. Foi meu primeiro podcast. Aí, ó. Uhul. Então, Ah, muito me chique. senti muito lisonjeada, muito chique, muito fina. E foi muito legal trocar a experiência com vocês. Ah, que ótimo.